Certo. Meu nome é Milena, eu sou vice-presidente da Lagastro. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Essa é a nossa primeira palestra, do nosso primeiro ciclo de palestras online. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. André Seabra e fazer alguns... e dar alguns... e dar alguns avisos para vocês. O primeiro, eu gostaria de pedir para todo mundo desligar as câmeras e desabilitar o áudio, por gentileza. O chat ele está desabilitado e ele será aberto novamente ao final da palestra para as perguntas. O certificado, nós vamos enviar o link ao final da palestra também aqui no chat. A nossa palestra, o nosso primeiro ciclo de palestra, ele começa por conta do Maio Roxo, né, o mês de conscientização. Então é isso, eu vou passar a bola para o Dr. André e até mais. Posso assumir então, Milena? Pode sim, Dr. André. Então, viva! Bom, gente, muito boa noite a todos, boa noite a todas. Eu acho que eu nunca participei de uma reunião no Zoom com tanta gente. Fico muito feliz por isso. Gostaria de agradecer aí o convite que me foi feito, né? Já esclarecendo a todos que eu não sou professor da universidade, a gente está aqui cumprindo esse papel de uma certa maneira para auxiliar no que for possível, né? A gente entende esse momento que todo mundo está vivendo, de quarentena, sem aula, então é com grande alegria que a gente faz isso, mas vocês têm que perdoar as falhas que certamente a gente vai ter durante essa nossa conversa, tá bom? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês da nossa apresentação, espero que corra tudo bem. Deixa eu mexer aqui no lugarzinho aqui do meu vídeo. Muito bem. Espero que vocês estejam vendo direitinho aí, né? A nossa tela. Se tiver algum problema aí, Milena, você me avisa, por favor. Então, hoje nós estamos estreando, é uma honra muito grande para a gente. Estamos estreando o ciclo de palestras virtuais, de palestras online aí, da Liga Acadêmica de Gastroenterologia Clínica e Cirúrgica da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é sediada aqui em Teixeira de Freitas, cidade onde a gente reside. Eu acho que eu tenho mais de tempo de formado do que a maioria de vocês deve ter de vida. Eu sou formado em 1995 na UFMG e já tenho aí estamos completando 25 anos de formado nesse ano. Então acredito que a maioria de vocês deve ter menos idade do que eu tenho de tempo de formado, né? Isso é importante a gente começar falando, porque nós vamos abordar um assunto que tem mudado muito ao longo dos anos, né? Não só na compreensão dos mecanismos fisiopatológicos, mas também na extensão da doença, de como ela se comporta, e em especial no tratamento. Eu acredito que amanhã a doutora Conceição, que vai falar para vocês da farmacoterapia, talvez vai trazer muita coisa interessante, que tem mudado a história natural dessa doença, desse grupo de doenças aí tão importante para nós. Bom, então, nosso tema, que foi solicitado aí pelo pessoal da Lagastro, foi a gente conversar um pouquinho sobre essa temática, a apresentação clínica das doenças inflamatórias intestinais, né? Aí tem o e-mail da clínica, ao final eu vou deixar o meu e-mail pessoal, se alguém quiser entrar em contato com a gente, será uma alegria, o que a gente puder ajudar, tá bem? Muito bem, gente. Doença inflamatória intestinal, apresentação clínica. Conceituando, né, só para a gente iniciar, doenças inflamatórias intestinais é um termo que abrange um conjunto de pelo menos duas doenças, né? É um termo empregado, então, como está aí, para designar doenças caracterizadas pela inflamação crônica do intestino. Basicamente, retocolite ulcerativa
e doença de Crohn. Por que basicamente? Porque quando a gente não consegue enquadrar os quadros inflamatórios intestinais nessas duas doenças, às vezes a gente vai ter o quadro que a gente chama de inflamação crônica intestinal indeterminada ou não classificada. Então, como se estivesse fazendo parte de um outro grupo. Mas, na verdade, a gente entende hoje que, às vezes, a manifestação da doença ainda não está completa. A apresentação fenotípica da doença ainda não se manifestou completamente. E a gente, muitas vezes, vai encontrar dificuldade no diagnóstico de enquadrar nessas classificações em torno de 5% a 15% das vezes nas situações onde a gente tem essa doença inflamatória intestinal. Historicamente, a doença inflamatória intestinal é uma coisa antiga, né? A descrição dos sintomas acontece aí desde pelo menos 400 antes de Cristo. Hipócrates já descrevia sintomas que eram compatíveis com retocolite ulcerativa. Outros dois médicos aí muito famosos na antiguidade, antes da chegada de Cristo, como Arétios da Capadócia, Soranos de Éfeso, também descreveram uma série de sintomas, de características que a gente sabe que podem se enquadrar perfeitamente nas características dessas duas doenças. E, do ponto de vista científico, a retocolite ulcerativa foi primeiro descrita como uma entidade específica por esse inglês aí, o Samuel Wilkes, lá no Hospital Guy's, em Londres, em 1875, quando ele publica informes sobre uma doença que foi analisada em espécimes de cadáveres. E aí ele consegue descrever as características dessa doença, a retocolite ulcerativa, trazendo uma nova doença ao conhecimento dos médicos. E a doença de Crohn, ela foi no século passado também, no começo do século passado, e o grande marco que definiu as características dessa entidade aconteceu com a publicação do trabalho que o Bury Crohn ele fez parte. Era um grupo de médicos, o Crohn estava junto, o nome era por ordem alfabética, então era um trabalho que foi publicado pelo pessoal do Hospital Monte Sinai em Nova York em 1932, e quem estava à frente das pesquisas não era o Crohn, mas o que estava à frente falou, não, vamos colocar em ordem alfabética e está tudo certo. E aí na Europa, depois começaram a comentar, escrever, citar sobre esse trabalho, eles chamavam de doença de Crohn, doença de Crohn, doença de Crohn. E assim o nome pegou, mesmo não tendo sido o Bury Crohn, a pessoa que estava mais à frente desse trabalho importantíssimo que foi publicado em 1932. Então tem toda uma história, não é uma doença nova, não são doenças novas, são doenças muito antigas, como a gente pode perceber. Epidemiologicamente, tem algumas coisas importantes. Falar sobre essas questões, a epidemiologia, por exemplo, é motivo para uma aula inteira, porque existem muitas nuances, muitas características interessantes. Em linhas gerais, a doença inflamatória intestinal é uma doença de pessoas jovens, o que é muito importante, porque são pessoas que são acometidas da doença, que têm grande impacto normalmente na vida de cada um, né, trazendo prejuízos de toda a ordem, e pessoas que estão na fase áurea da produção. Pessoas altamente produtivas são acometidas da doença e têm graves dificuldades, sérios problemas, às vezes, para lidar, para seguir com uma vida de maneira mais normal, produtiva. Então, é uma coisa muito importante. A retocolite ulcerativa ainda se aventa um outro pico menor que acontece por volta da sexta década, entre 60 e 70 anos de vida, pode haver um outro pico, alguns questionam sobre isso, nessa idade, principalmente para a retocolite ulcerativa. Em geral, homens e mulheres são acometidos igualmente. Há uma ligeira preponderância no acometimento dos homens na retocolite ulcerativa e uma ligeira preponderância do acometimento de mulheres para a doença de Crohn. Mas, grosso modo, a gente pode dizer que homens e mulheres, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, são acometidos de maneira semelhante. É muito maior a presença dessa entidade clínica nos povos ocidentais, né? Nas pessoas brancas, caucasianos, de origem caucasiana, e nos países industrializados. E a gente vai ver que a população urbana
é a população que geralmente é acometida. Quando se compara a população rural com a população urbana, a gente vê que é uma doença que acomete as pessoas que vivem nas cidades, nos mostrando que a civilização, a melhoria das condições de vida está intimamente associada à eclosão desse tipo de doença. É muito interessante, muito interessantes são as questões epidemiológicas relacionadas a esse fato. Né? Quando você tem a melhoria, por exemplo, das condições sanitárias, você tende a ter, ao lado disso, um aumento na incidência, né, dessa doença, desse tipo de problema, que acomete, em especial, esse grupo. E à medida que nas cidades dos países em desenvolvimento, que tem um índice bem menor, como a gente vai ver no mapinha aí, bem menor de casos de doença inflamatória intestinal, à medida que eles vão se industrializando, vão se desenvolvendo, vai subindo o número de casos da doença inflamatória intestinal. Há países, como os países nórdicos, em que é um verdadeiro problema de saúde pública, porque a quantidade de pessoas que é acometida é uma quantidade realmente significativa, o que traz impactos muito severos, inclusive no custo. A gente tem hoje tratamentos muito eficientes que podem, inclusive, mudar a história natural da doença, especialmente da doença de Crohn, que é bem dramática na grande maioria das vezes, mas que tem um custo bem elevado. Então, isso tem um papel importante para o sistema de saúde de certos países. A gente pode ver aí, ó, nesse mapa, espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho, né? A gente vê países escuros aí, ó, que são um roxo, bem quase preto, países como os Estados Unidos, o Canadá, a França, o Reino Unido e aí os países escandinavos, a gente vê que a taxa a incidência da doença inflamatória intestinal é muito alta. A gente vê ali a Nova Zelândia, país pequenininho, com uma grande incidência muito alta de doença inflamatória intestinal. Enquanto que no Brasil, pelo menos, isso aí é um mapa de 2011, isso já está se modificando, a gente tinha uma incidência baixa, né? Mas acredito que a gente deve, cada dia, estar aumentando isso por conta das condições do país que também vão melhorando. Do ponto de vista da etiopatogenia, existem muitas coisas importantes. Aqui também não é o escopo da nossa conversa hoje, mas não dá para a gente deixar isso de lado, né? Até porque nós estamos inaugurando essas abordagens, então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, que a etiopatogenia da doença inflamatória intestinal envolve vários fatores. Então é multifatorial. Existem fatores que são relacionados à genética, principalmente a uma outra questão, que é a epigenética, onde há estados de ativação, de desativação de genes que vão culminar numa resposta inflamatória mais intensa ou menos intensa e que vai favorecer o desenvolvimento da doença inflamatória intestinal ou não. Então, existem questões familiares que às vezes são herdadas e que não estão expressas no genoma, que vão se expressar posteriormente por outros mecanismos que a gente conhece como epigenética. Tem os fatores ambientais. Então, a gente tem o epigenoma, que é um dos fatores. O outro fator é o expossoma, que tem a ver com os fatores ambientais. Se sabe, por exemplo, que há fatores relacionados ao ambiente, né, a que a pessoa está exposta, que vão interferir diretamente na eclosão da doença inflamatória intestinal. Fatores, inclusive, como o tabagismo, que pode, para a retocolite ulcerativa, ser um fator de proteção, mas, ao mesmo tempo, que é um fator de piora, de agravamento para a doença de Crohn. Fatores relacionados ao tipo de alimentação, porque isso vai interferir em outros fatores genéticos, emocionais, psicológicos, microbióticos, tudo isso pode interferir nesse processo. Fatores que a gente chama de microbianos, né? A microbiota intestinal, ela hoje tem sido muito estudada, de maneira que alguns trabalhos têm relacionado certos tipos de microbiota intestinal mais relacionados com problemas imunológicos, autoimunes, outros com doenças neoplásicas, outras com doenças, inclusive, emocionais, como é o caso da depressão, psicológicas. Então, existe um boom de trabalhos que levam em consideração a pesquisa sobre a microbiota. E se sabe que certos tipos de micro-organismos tendem a despertar, de uma certa maneira, uma reação inflamatória, uma reação imune do hospedeiro de uma maneira mais intensa.
Existem vários fatores inerentes a isso, onde a gente leva em consideração o sistema imune inato, o adquirido, que tem papéis diferentes, mas todos vão contribuir de alguma sorte para a eclosão da doença inflamatória intestinal. E o outro fator é esse, né? O fator imunológico, onde se percebe que a doença inflamatória intestinal é como se fosse uma doença autoimune, onde a pessoa reage de uma maneira exagerada aos estímulos, né, aos antígenos que são apresentados pela microbiota, por outras questões, e isso exacerba essa reação imunológica e o sistema imunológico começa a se dirigir contra células do próprio corpo, células intestinais, provocando a eclosão da doença inflamatória intestinal. E esses fatores, eles interagem entre si, de maneira que é difícil analisar, definir qual é o fator único ou mais especial que culminou para essa ou para aquela pessoa na eclosão da doença inflamatória intestinal. Mas são muitos fatores e fatores interessantes que vale a pena depois vocês darem uma estudadinha melhor nesse assunto. Com relação à abordagem, é fundamental, gente, a gente lembrar que a avaliação clínica inicial que a gente faz do paciente, ela tem uma importância gigantesca. Por quê? O paciente que tem doença inflamatória intestinal, geralmente, ele já perambulou por vários consultórios médicos. Não é comum você pegar um paciente virgem de avaliação médica, digamos assim, virgem de tratamento, com os problemas, os sintomas que ele apresenta, que são decorrentes da doença inflamatória intestinal. É comum a gente ter um atraso de diagnóstico, desde a eclosão dos sintomas até o diagnóstico definitivo da doença, um atraso que vai variar muitíssimo, dependendo da região do país, dependendo, por exemplo, de onde a pessoa está, do acesso aos serviços de saúde. E tem um trabalho muito interessante de um colega nosso, lá do Piauí, o José Luiz Miguel Parente, fantástico trabalho a tese de doutorado que ele fez em 2014 pela Unicamp, onde ele trabalha com essas questões todas e vai dizer para nós que existe um atraso no diagnóstico, que ele, quando avalia o Nordeste brasileiro em especial, isso fica patente, mostrando que isso tem um impacto muito grande na vida da pessoa. E a gente depois, quando for estudar tratamento, principalmente o uso dos imunobiológicos, em especial na doença de Crohn, a gente vai ver que existe uma janela de oportunidade, onde o medicamento usado adequadamente nesse período, que geralmente é em torno de 24 meses de doença, a gente traz um impacto gigantesco para a evolução, para a história clínica do problema. Então é fundamental que a gente divulgue, que a gente estude, que a gente difunda o entendimento sobre a doença, não só entre a classe médica, obviamente, mas também entre a população, para que as pessoas possam dar atenção para os sintomas que têm, né, que são muito comuns em uma série de outras doenças, de outros problemas, para que procurem o atendimento médico e o médico preparado possa fazer esse diagnóstico no tempo hábil para implementar o melhor tratamento possível. Então, esse estabelecimento de uma boa relação médico-paciente é fundamental, porque o paciente já chega fragilizado, já está perambulando pelos consultórios, muitas vezes chega debilitado conforme a gravidade da doença que ele apresenta. A gente vai lidar com uma doença que não tem cura, de acordo com a medicina hoje, né? Nós temos um controle cada vez melhor, pode ser que em algum momento a gente possa falar em cura, não sabemos, né? O tempo vai nos mostrar, mas uma doença que não tem cura, em que a gente vai estabelecer um tratamento muitas vezes que precisa de adesão, né? E que é para a vida toda. Então, essa relação médico-paciente é fundamental, porque é comum que a gente envelheça junto com o nosso paciente, que a gente tenha pacientes que vão ser nossos pacientes, principalmente se a gente tratá-los adequadamente, né, óbvio, mas vão ser pacientes nossos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Enquanto talvez a gente estiver com o consultório aberto, esses pacientes vão estar conosco, nós com eles, porque é a história da doença inflamatória intestinal. Então, essa primeira abordagem ela é muito, muito importante. E é preciso a gente lembrar disso. Nessa abordagem inicial, a gente precisa lembrar que tem uma série de questões que a gente sempre ouve falar, vocês que estão no curso médico,
né? Eu imagino que vocês ouvem falar disso o tempo todo, mas a gente precisa fazer uma anamnese bem feita. Colher a história, ter tempo para isso. É óbvio que, às vezes, na correria do dia a dia, seja na medicina privada, seja na medicina pública, né, diante da sobrecarga de trabalho, às vezes do cansaço que o médico se impõe para estar correndo de um lado para o outro, nesse caso em especial, como em inúmeros, essa primeira avaliação do paciente ela precisa ser muito bem feita, feita com cuidado, né, com critério, para que a gente possa extrair as informações que são preciosas e que podem determinar como a gente vai conduzir, como a gente vai acompanhar, como a gente vai orientar o nosso paciente. Então, claro que vamos dar uma atenção especial para o sistema digestório, para a caracterização dos sintomas, tempo de início, como é que as coisas estão ocorrendo, né? Mas precisamos lembrar de outros órgãos e sistemas, porque a gente vai ver um pouquinho, bem rapidamente, mas vamos ver que existem manifestações extraintestinais. A doença inflamatória intestinal não se restringe ao tubo digestivo. Existem problemas, afecções, que podem ser inclusive mais graves, trazendo mais dano ao paciente do que os próprios problemas de ordem intestinal. Então a gente precisa fazer uma investigação cuidadosa de todo o interrogatório preciso sobre todos os órgãos e sistemas, né? Então temos que avaliar fatores de gravidade, por exemplo, o uso, se a pessoa já tem um diagnóstico, né, de doença inflamatória intestinal e chega na sua mão, se usa corticoide, se já foi hospitalizado, se for preciso cirurgia, se houve necessidade de usar medicamento opiáceo para controle da dor. Tudo isso são fatores importantes que nos dão uma ideia de que aquela pessoa tem uma doença mais ou menos grave, né? Revisar medicamentos que porventura estejam em uso, seja para doença inflamatória intestinal, seja para outros problemas, né? Por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides, eles são um fator de complicação, eles pioram os quadros da doença inflamatória intestinal. Se ele tem uma manifestação intestinal reumatológica, uma artrite, uma dor articular, o que ele vai fazer na maioria das vezes? Vai ser medicado por outros colegas ou vai se automedicar com anti-inflamatório. Isso tende a piorar a evolução da doença inflamatória intestinal. Parece uma coisa muito boba. É boba, mas é importante, né? A gente começa a pensar no que a gente vai fazer em tratamento, então temos que pensar nas vacinas, rastrear para tuberculose, osteoporose, porque medicamentos que a gente vai usar podem afetar isso, né? Pesquisar sobre os hábitos nocivos, principalmente já falei sobre o tabagismo e o uso de anti-inflamatórios não esteroides, a história familiar, se tem mais gente na família, enfim, uma série de questões que fazem parte de uma anamnese bem feita. A história precisa ser colhida com calma. E às vezes é difícil, o paciente chega lá no seu consultório com uma pilha de exames, você está lá com um monte de gente lá fora esperando, então você precisa ter tempo. É melhor que você até combine uma outra oportunidade, ou fala, você pode me esperar um pouquinho? Deixa eu atender os outros pacientes, dá uma voltinha aí para a gente sentar e eu conversar com você com calma. Mas é importante essa primeira avaliação. E na avaliação, obviamente, o exame físico, eu falei bem rapidinho aqui sobre algumas coisas importantes, mas o exame físico ele é fundamental para que a gente analise tudo, porque às vezes tem problemas que a pessoa acha que não tem relação. Às vezes ela apresenta manchas na pele que podem fazer parte de uma manifestação extraintestinal, você precisa olhar, né? Então, medir a temperatura, porque a febre pode indicar uma atividade de doença, o estado nutricional, por exemplo, na criança, na pediatria, às vezes o tratamento da doença inflamatória intestinal ele é basicamente feito com suplementação nutricional. De tão importante que isso é, em especial para a classe pediátrica, né? Avaliar, obviamente, o abdômen, a pele, as articulações, os olhos, a boca. Tudo isso é importante para que a gente possa extrair o máximo de informações, em especial nessa primeira visita, já estabelecer um parâmetro para que a gente possa acompanhar à medida que o paciente for continuar conosco. Né? A gente também lembra que tem exames complementares que vão ser importantes, exames laboratoriais, exames endoscópicos, exames radiológicos, exames histopatológicos, tudo isso faz parte dessa avaliação clínica inicial, que, como eu disse, é muito, muito importante. Bom, quais são as características dessas duas doenças? A gente pode dizer que a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn são doenças muito parecidas, mas elas têm algumas diferenças que são muito importantes para nós. Então,
Uma das coisas que é mais importante, a gente já sabe, né? Muitos que já estudaram um pouquinho já sabem que a retocolite ulcerativa é uma doença restrita ao cólon e ao reto. Ela não acomete outros locais do trato digestivo, exceto quando se trata de uma manifestação, no caso da retocolite, de uma manifestação extraintestinal. Por incrível que pareça, podem haver lesões na boca, por exemplo, na cavidade oral, que são da doença da retocolite ulcerativa, mas não como manifestação da doença primária. Bom, mas a retocolite ulcerativa, então, ela está restrita ao colo e reto, e a doença de Crohn, ela, ao contrário, ela pode atingir qualquer segmento do tubo digestivo, desde a boca até o ânus. Então, isso já é uma diferença importante, né? Lembrando que, na maioria esmagadora das vezes, em torno de 80%, o intestino delgado está acometido na doença de Crohn. Mesmo que tenham outros segmentos acometidos, em linhas gerais, 80% das vezes, o intestino delgado é acometido. E na retocolite, 95% aproximadamente das vezes, há acometimento retal. Certo? Bom, na retocolite ulcerativa, a inflamação, ela se restringe à mucosa. É uma inflamação, então, superficial. No caso da doença de Crohn, essa inflamação ela é transmural, é uma inflamação profunda. Pode, muitas vezes, acometer até a serosa do órgão. Então, isso tem conotações clínicas, né, patológicas. Porque a gente imagina que a doença de Crohn pode trazer consequências em decorrência dessa inflamação muito mais extensa e profunda na parede do colo do tubo digestivo. Quando a gente avalia a retocolite ulcerativa, por exemplo, quando a gente faz endoscopia, eu que faço colonoscopia, faço endoscopia, a gente vê que o acometimento da parede do colo, do intestino grosso, é um acometimento difuso, contínuo. Então, não há espaço, não há saltos, não há mucosa preservada no meio da mucosa inflamada. Então, é tudo inflamado. Se o acometimento é de um segmento específico, em algum momento a gente vê a transição clara da mucosa acometida, inflamada, para aquela mucosa que está preservada. No caso da doença de Crohn, esse acometimento ele já não é contínuo. É um acometimento que a gente chama de segmentar, saltatório. É plenamente possível você ter um segmento aqui acometido e outro completamente normal ao lado dele. Ali na frente um outro segmento acometido, mais um pouco de segmento normal. Então, é uma característica diferente que a gente vê na doença de Crohn. Outra característica é, como eu disse, o envolvimento retal. Na retocolite ulcerativa, 95% pelo menos, quase 100% dos casos, há envolvimento retal. Enquanto que na doença de Crohn, o envolvimento retal ele acontece em 30% a 50% dos casos. Pode até acontecer de ter um acometimento retal exclusivo na doença de Crohn, mas isso é muito raro. Mas a diferença é grande entre esses casos. A doença perianal, por exemplo, no caso da retocolite ulcerativa, ela é rara. O acometimento perianal da doença do retocolite ulcerativa é pequeno. Em compensação, na doença de Crohn, esse acometimento perianal ocorre num número muito significativo de casos, cerca de 30%. E isso tem impacto direto na qualidade de vida da pessoa, porque há, muitas vezes, uma verdadeira destruição da área perianal, do esfíncter, com fístulas, com fissuras, de tratamentos difíceis. E hoje, com o advento das medicações imunobiológicas, isso, graças a Deus, está mudando um pouco. Mas ainda assim são problemas de um manejo muito difícil. O quadro obstrutivo na retocolite ulcerativa é raro, até porque a gente sabe que é um acometimento superficial, né, na mucosa, enquanto a obstrução intestinal se torna mais frequente na doença de Crohn, também em decorrência dessa maneira profunda de acometimento pela inflamação, trazendo estenoses, trazendo reduções da luz por conta dessa característica de inflamação profunda. A doença fistulizante, pelo mesmo motivo, é rara na retocolite ulcerativa e as fístulas na doença de Crohn são comuns. De maneira, então, que a gente precisa ver que, de cara, a gente já pode ter uma ideia, quando a gente analisa, quando a gente conversa com o paciente, se trata de uma doença de Crohn ou se trata de uma retocolite ulcerativa. Alguém rabiscou meu slide aí, muito bonito.
Tá rabiscado aí, não tem, vocês me desculpam, mas não fui eu. Alguém que deve ter mexido na tela aí sem querer. Bom, enfim, gente. Extensão da doença. Isso também é importante. A retocolite ulcerativa, tem gente rabiscando aí mais, vai talvez atrapalhar. Eu não sei quem que é que tá fazendo isso aí. Tem que Gente, ver se por dá para favor. consertar. Isso, apaga para nós. Às vezes é sem querer. Mas, enfim, a retocolite ulcerativa, ela... Deixa eu ver se eu diminuo aqui o negócio. Espera aí. Tirar o meu coisa do lado aqui. Vocês estão vendo direitinho? Tá vendo direitinho, Milena? Tá rabiscada ainda, mas tá apagando devagarinho. Vai apagar. Bom, então a extensão da doença é outro fator importante para a gente analisar, porque a gente vai ter doença, vai ter sintoma que tem associação com essa localização, com essa extensão da doença. Na retocolite ulcerativa, existe uma classificação, a gente vai falar aqui da classificação de Montreal, que é usada tanto para a retocolite ulcerativa quanto para a doença de Crohn. A retocolite ulcerativa ela pode ter 3 comportamentos que têm importância, inclusive, no prognóstico. Um deles, por exemplo, relacionado à possibilidade de câncer de intestino. Um deles. Né? Mas a gente pode ter uma doença que acomete todo o colo, né? Desde o reto até o seco, né? Às vezes até trazendo inflamações no íleo terminal, por um mecanismo de backwash, que se fala, é como se lavasse ali aquele conteúdo inflamatório, vai no íleo terminal e provoca uma inflamação reacional, né? Mas é um acometimento extenso. E esse acometimento não precisa ir até o seco. Se passar da flexura esplênica, a gente já pode falar que a gente tem uma colite extensa. Tem a colite esquerda, que é a inflamação vai do reto até a flexura esplênica do colo. E a proctite ulcerativa, que é uma doença restrita ao reto. 15 a 20% a colite extensa, 30 a 50% a colite esquerda e a proctite ulcerativa 30 a 40%. Então a gente pode entender que cerca de 80% dos casos, né, são de doença retocolite ulcerativa estão no colo esquerdo, da flexura esplênica para baixo. Enquanto a gente pode ver nessa imagem, a proctite restrita ao reto, às vezes você tem um acometimento dos segmentos iniciais, na verdade distais do sigmoide, a gente vai chamar isso de uma proctosigmoidite. Tem uma colite do lado esquerdo, então, que vai até a flexura esplênica, como essa imagem mostra, e passou do colo da flexura esplênica, a gente já vai dizer uma pancolite, uma colite extensa, certo? Com relação à doença de Crohn, a gente pode ter localizações específicas. No caso, por exemplo, a doença de Crohn pode se localizar no íleo terminal apenas. Isso acontece em 30% dos casos de exclusividade de acometimento no íleo terminal. Isso é uma coisa tão importante que aquele trabalho que o Burrill Crohn participou e que eles publicaram, que determinou a chegada, né, da doença de Crohn como uma entidade clínica, ele foi descrito como ileite regional. Esse é um outro nome da doença de Crohn, porque o íleo terminal é muito comum ser acometido. Uma ileite terminal, ileite regional, muitas vezes os sintomas são muito parecidos com uma apendicite, e aí a pessoa pode até ser submetida a uma cirurgia, eu tenho pacientes assim, e aí a hora que o médico entra, o cirurgião avalia, opa, tem um problema aqui. Não é uma apendicite, vai ver, às vezes é um quadro de uma ileite terminal por conta de uma doença de Crohn. Pode a doença estar restrita apenas ao colo, não é frequente, 20% das vezes. O acometimento iliocolônico, ele acontece em 50% das vezes, e a gente precisa lembrar que em 5 a 15% vai acometer o trato gastrointestinal superior, duodeno, ilho, jejunum, né, esôfago, estômago e os acometimentos da mucosa oral. Então, isso tudo acontece. E a doença perianal, que pode acontecer, as estatísticas, todas aí são estatísticas que vão variar muito de um país para o outro, né? Que vai acontecer aí, em média, em torno de 30% dos casos. Tá certo? Isso é importante, porque a gente pensar que onde está a localização, a gente vai ter sintomas que vão variar. Com relação também à atividade inflamatória, a gente precisa lembrar, porque isso também reflete nas manifestações clínicas. Então, a atividade inflamatória tem relação direta com a forma como o quadro está sendo apresentado. Então, a gente vai falar
em remissão, quando não temos inflamação, em atividade leve, moderada ou severa. E para isso não ficar muito subjetivo, existem índices, scores, classificações que foram criadas, algumas com um uso mais fácil, outras não tanto, mas que vão nos ajudar nisso. Então, por exemplo, para retocolite ulcerativa existem vários scores. Eu estou citando aqui esses 3, são os mais comuns, mas existem muitos outros, né? A gente tem a classificação de True Love Wits, que vão avaliar a gravidade do surto inicial da doença, vai ajudar a gente a estabelecer critérios aí prognósticos, né? O score de Mayo, que tem uma classificação que a gente usa muito na colonoscopia, para poder definir se há atividade, se há remissão, se há cura da doença, endoscopicamente falando ou não. Vai avaliar a gravidade da doença, usando critérios clínicos, critérios endoscópicos, como a gente vai ver rapidinho aqui. Existe índice endoscópico de gravidade, tanto para retocolite quanto para doença de Crohn. No caso da retocolite, aí, é esse o CDIs, né? E aqui uma visualização bem rapidinha de como que é o score de Mayo, que vai levar em consideração número de evacuações, se há sangramento retal, os achados endoscópicos, e uma avaliação geral do paciente, para a gente saber, pontuando em cada caso, e a gente somando esses pontos, a gente achar um número que vai variar de 0 a 12. E aí, vai ser normal em remissão se o score dessa pessoa for de 0 a 2, 3 a 5 atividade leve, 6 a 10 atividade moderada e 11 a 12 atividade grave. Isso é importante, porque os quadros graves geralmente exigem internação. Os quadros Doutor André, moderados e leves... Oi. Desculpa a intromissão. O senhor pode sair do compartilhamento de tela e tentar entrar novamente? É que a tela continua rabiscada. Vou tentar aqui, peraí. Certo. Deixa eu achar aqui. Não estou conseguindo, não está aparecendo para mim aqui. Deixa eu ver, pera só um minutinho, tá, Milena? Certo. Cadê aqui? Aquela telinha para eu parar o compartilhamento não quer aparecer. Ó, agora parou, né? Isso. Então vou compartilhar de novo, só um minutinho. Certo. E ele fechou aqui o manezão. Eu peço para os participantes, por favor, evitar ficar mexendo para esse tipo de problema não acontecer novamente. Acho que agora vai, peraí. Faz parte, é assim mesmo. Tá indo direitinho? Vocês estão conseguindo entender? Estou indo muito rápido? Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, perfeito. Então vamos lá de novo. Ó, agora já não temos mais... Deixa eu fechar minha janelinha aqui, senão ela fica na minha frente. Muito bem, então falando de novo, né? Esses índices, a gente estava mostrando para vocês o score de Mayo, a classificação de Mayo, né? Então, conforme essa classificação, essa pontuação que a gente vai dar para o paciente, a gente vai estabelecer uma gravidade. Isso faz muita diferença na hora da gente tratar o nosso paciente, da gente estabelecer prognósticos de como a gente vai acompanhar. Então, isso é muito importante. Na doença de Crohn, existem vários outros índices também que são utilizados. O índice mais utilizado no mundo inteiro, inclusive ele é critério, ele é importante para definir, por exemplo, o paciente que vai usar imunobiológico pelo SUS, né? Tem que preencher critérios aí desse CDAI, mas é um índice bem difícil de preencher. A gente tem hoje aplicativos do próprio Grupo Brasileiro de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal, o GDIB, que ajuda a ter até aqui no meu celular, que você vai pontuando as coisas, ele vai somando para você. Mas o índice de Harvey-Bradshaw, que é um índice mais fácil, eu vou até mostrar aí para vocês aqui, índice endoscópico de gravidade, índice de atividade da doença perianal, enfim, esses índices servem para nos auxiliar na condução, para que não fique uma avaliação apenas subjetiva e a gente possa oferecer algo de objetivo para ver se está tendo resposta, se a gente precisa mudar a medicação, se a gente precisa otimizar a dose, como é que a gente vai acompanhar, com quanto tempo a gente repete exames, como que a gente vai conduzir nesse caso. Aqui, o índice de Harvey-Bradshaw, né, que analisa aí
as questões de bem-estar geral, dor abdominal, número de evacuações líquidas por dia. Então, você vê, tem que avaliar durante um período, né? O CDAI, por exemplo, avalia 7 dias. Então, para cada dia você dá um ponto, aí soma, é um número grande, é trabalhoso. Avalia também aí massa abdominal, complicações, enfim, tudo para que a gente chegue a uma pontuação e também nos auxilia a definir, no caso da doença de Crohn, se a gente está lidando com uma pessoa que está em remissão, atividade leve, moderada ou grave da doença, para nos auxiliar nesse propósito. E aí a gente vê aí do ladinho um quadrinho, falando assim, se a pessoa reduz 4 pontos, por exemplo, ou menos, mais a gente tem uma pessoa com remissão, se ela está com 4 ou menos. Se a resposta, ela está respondendo ao tratamento, ela precisa responder pelo menos 3 pontos, cair 3 pontos na pontuação inicial. Então são critérios que nos auxiliam nessa condução. Com o tempo a gente vai pegando algumas coisas e esses aplicativos têm facilitado sobremaneira a nossa vida. Bom, sinais e sintomas. Primeiro, então, a gente vai lembrar que a extensão da doença, a gravidade da inflamação, vai interferir muito na forma de apresentação, na manifestação clínica da doença inflamatória intestinal, como é óbvio. E aí a gente vai levar em consideração uma série de questões. Primeiro, precisamos lembrar dos sintomas mais importantes, do quadro mais importante para as duas doenças. Primeiro, dor abdominal. A dor abdominal ela é muito importante de ser caracterizada. Né? Na doença de Crohn, ela costuma ser uma dor abdominal mais contundente, uma dor mais importante, enquanto que na retocolite ulcerativa é uma dor mais incólica, é mais comumente associada ao processo evacuatório. Então, ela tem nuances, elas têm características diferentes. Uma pessoa que tem dor abdominal, que a desperta de noite, a gente fala que sintoma noturno, é uma coisa importante. Se a pessoa tem um sintoma que impede fazer uma atividade que para ela é agradável, né? No caso das crianças que está sentindo, pode investigar, porque aí tem grande chance de ter uma doença orgânica. E a dor abdominal também é preciso ser de apresentação da doença inflamatória intestinal. Só que ela está presente em um monte de problemas. E às vezes a pessoa vai convivendo, vai empurrando aquilo. Passa num médico de pronto-socorro, às vezes num posto de saúde, e o médico não dá atenção devida para caracterizar quanto tempo você tem essa dor, como é que ela é, qual é a característica, quando ela acontece, qual é a relação com a alimentação, qual é a relação com a evacuação. Tem alteração do hábito intestinal? Não tem? Tudo isso é importante nessa caracterização. A diarreia, que é um outro grande, um dos pilares aí dos sintomas, né? Dor abdominal, diarreia, e aí eu coloquei que vai haver outros sintomas dependendo do local onde vai estar o acometimento, se é uma doença de Crohn, se é uma retocolite ulcerativa. A gente falou que quase 100% das pessoas com retocolite ulcerativa tem acometimento do reto. Então a tendência é que essa evacuação seja uma característica de evacuação de intestino grosso, né? Aquela diarreia que é acompanhada de cólica, de tenesmo, de peso retal, às vezes de urgência, pequenos volumes. Enquanto que a diarreia da doença de Crohn pode ter essas características, quando a gente tem acometimento retal e perianal, por exemplo, mas quando o acometimento é intestinal, e a gente lembra que 80% das vezes há algum acometimento do intestino delgado, então a gente já tem uma diarreia diferente, uma diarreia que costuma ser mais volumosa, uma diarreia com menos sangue, menos muco, menos pus, como é mais característica, por exemplo, na retocolite ulcerativa. Mas isso não é absoluto, é só para a gente levantar ideias de como que a gente pode avaliar conforme a característica da diarreia. Então você tem que saber quantas vezes ele evacua. A gente vê que nos índices, nas classificações, a quantidade de evacuações interfere, porque quanto mais evacuação, quanto mais diarreia, provavelmente estamos lidando com um paciente com uma inflamação mais extensa do tubo digestivo. Certamente uma doença mais grave. Então você precisa caracterizar, né, esse sintoma para que você possa também poder enquadrar o paciente nessas classificações e te ajudar no tratamento. O sangramento, por exemplo, ele também é importante. Pode acontecer nos dois casos, mas acaba sendo muito frequente quando você tem um acometimento mais baixo. Obviamente que a gente sabe, fazendo um parêntese com relação ao sangramento digestivo, hematoquesia não é sinônimo de sangramento de reto ou de cólon.
pode ter hematoquesia com sangramento que está lá no esôfago. A pessoa com varizes de esôfago que não vomita, por exemplo, pode ter uma hematoquesia. Se tiver uma aceleração do trânsito intestinal, ela pode apresentar hematoquesia. Então, não quer dizer que hematoquesia é sangramento abaixo do ligamento de Treitz. E nem melena significa um sangramento alto. Pode ser um sangramento baixo. Você pode ter melena com uma doença do cólon baixo, do sigmoide, por exemplo. Então, não é patognomônico. Mas a hematoquesia, o sangramento retal, é um sintoma muito importante. Tanto é que sangramento é sintoma de alerta. Toda vez que se tem sangramento, um sangramento que seja, a gente tem que acender o farol amarelo. E pensar, poxa, pode ter algum problema aqui. Ah, mas é só uma fissura, é só uma doença hemorroidária. Será? Uma pessoa que tem doença hemorroidária não está proibida de ter outra doença mais séria. Então a gente tem que ficar esperto com isso. Porque às vezes a gente pode deixar passar uma doença mais grave, mais séria, como uma doença inflamatória intestinal, como um câncer, seja de canal anal, de reto, de qualquer outra localização do tubo digestivo. Então, precisamos estar atentos a isso. Presença de massa abdominal, né? Ou a região onde a gente vê a área mais inflamada, que pode se configurar na fossa ilíaca esquerda, no caso da retocolite ulcerativa, que é onde tem mais acometimento, e do lado direito, né, na região da fossa ilíaca direita, por conta do íleo terminal acometido, principalmente na doença de Crohn. E a massa abdominal é muito mais frequente na doença de Crohn. Lembrando que a inflamação ela é transmural. E como a inflamação é transmural, ela tem um processo inflamatório mais severo, mais intenso, causando cicatrizações, deformidades, estenoses, então espessamentos de parede, e a gente pode ter massas abdominais. Lembrando que as doenças inflamatórias intestinais são fatores de risco para desenvolvimento de neoplasia do tubo digestivo, em especial do cólon. Então a massa também pode estar relacionada a isso. A gente tem que estar atento a essa questão. Emagrecimento, né, o estado de desnutrição, é importante principalmente nas doenças, nas colites ulcerativas mais graves e muito mais frequente na doença de Crohn, onde as pessoas costumam ter mais limitação pelo processo inflamatório mais severo, né, do tubo digestivo. A presença de sinais que nos remetem ao processo inflamatório, às vezes até uma sobreposição infecciosa, febre, taquicardia, na situação de desidratação mais severa, hipotensão e até choque hipovolêmico pode acontecer. Então, dependendo da gravidade, o paciente pode estar em casa, pode estar no ambulatório, pode estar no hospital, pode estar no CTI. Então, a gente precisa analisar todas essas questões com muito carinho. É muito comum o paciente reclamar, às vezes só isso, no começo do quadro, uma fraqueza, eu não vou fazer uma atividade que eu fazia antes, não dou conta, estou ficando cansado, vou subir uma escada, fico cansado. E a gente tem que lembrar que isso também faz parte da doença inflamatória intestinal. A hiporexia, né, a inapetência, a falta de apetite, é outra coisa frequente nas doenças inflamatórias. Lesões na boca, eu já falei que até retocolite pode dar, né, mas aftas, gengivite, glossite podem ser manifestações das doenças inflamatórias intestinais. Distensão abdominal, sintomas obstrutivos, né, às vezes com a distensão abdominal, vômitos, que vão nos levar também à suspeita, dependendo de todo esse quadro, de uma doença inflamatória. E lembrar de avaliar a região perianal, porque a doença perianal é muito frequente, 30% dos casos, no caso da doença de Crohn. Então é importante a gente se lembrar disso. E além de tudo, existem as manifestações, como eu disse, que são extraintestinais. São manifestações que não afetam o que a doença normalmente apresenta. As manifestações orais, a gente põe assim, eu gostaria até de botar umas aspas aí, porque as manifestações orais fazem parte da apresentação clínica intestinal do tubo digestivo no caso da doença de Crohn. Mas há problemas orais, na mucosa oral, que são inerentes à retocolite ulcerativa, como uma manifestação extraintestinal, apesar de estar no tubo digestivo, né? Então, aftas, úlceras, bioestomatite, quelite, né, inflamação dos lábios, das comissuras labiais, enfim. Eu não vou ficar falando de todas, eu estou só citando algumas para que a gente esteja atento. Existem problemas que vão acometer e podem até preceder a manifestação intestinal. Isso é muito importante. A gente vai ver que tem algumas muito importantes, são mais comuns, como as manifestações reumatológicas, manifestações dermatológicas e oftalmológicas. Essas a gente tem que estar atento, porque elas são manifestações que são frequentes,
E são manifestações que podem preceder o aparecimento da manifestação intestinal. Então a gente tem aqui algumas, ó, no caso aí as aftas, né? Aftas, duas aftas bem grandinhas aí, que é aqui no caso de uma doença de Crohn. E aqui uma doença chamada pioestomatite, tem mais um nome aí que eu me esqueci, não é verrucosa não. Bom, essa pioestomatite não é inflamação, não é infecção bacteriana. Essas lesões aí purulentas, elas são estéreis, mas acontecem no caso da retocolite ulcerativa, e não é uma manifestação intestinal da doença, é uma manifestação extraintestinal, digamos assim. Tem manifestações dermatológicas, como eu disse, que são importantes, lembrando dos quadros perianais e periostomais, né, que acontecem em especial na doença de Crohn, úlceras, fístulas, fissuras, às vezes é desastroso, né, para o paciente que está acometido por esses problemas. A qualidade de vida fica horrorosa em muitos casos por conta da dificuldade no manejo dessas lesões, desses problemas. Que, como eu disse, tem chegado uma luz para nós, porque com o advento dos medicamentos imunobiológicos, a gente tem visto que é mais fácil, menos difícil, a gente tem possibilidade de manejar esses quadros, né, trazendo cicatrização das lesões, trazendo uma qualidade de vida significativamente melhor para os nossos pacientes. Aqui a gente tem, por exemplo, ali aquela moça com os joelhos ali nas pernas, vou voltar aqui. Então, o eritema nodoso, que é aquela que a gente vai mostrar na foto, as duas perninhas ali com aquelas placas, aquelas manchas vermelhas, que às vezes podem ser ou não dolorosas, mas que vão ter várias partes do corpo, né, e vão ser indícios de que há um problema, né? O pioderma gangrenoso, uma lesão ulcerada, pustulenta, né, que geralmente também é estéril. Hidradenite supurativa, e não superlativa. Esse corretor aqui me pegou e eu não vi. Hidradenite supurativa, né, que a gente vê às vezes nos pronto-socorros, os pronto-socorros aí, as lesões axilares principalmente, ó. Então a gente vê nessas imagens, ali à esquerda, no alto, a pessoa com as duas pernas ali com evidência de eritema nodoso, embaixo, nas costas, e do lado, numa canela aí, numa região tibial, duas manifestações aí de pioderma gangrenoso, essa lesão terrível, muitas vezes com as bordas violáceas, né? Esse fundo granuloso, com resíduos, com exudato. Você vê esse pobre coitado aí com 4 lesões de pioderma gangrenoso, né? Que muitas vezes também é difícil de se resolver, merecendo muitas vezes o tratamento com os medicamentos imunobiológicos, né? Aí a hidradenite supurativa no canto superior direito, né, uma axila destruída por lesões recidivantes, né, de hidradenite, de infecção, de inflamação, perdão, né, importante, que causa às vezes essa verdadeira destruição axilar, mas a hidradenite pode acometer outros lugares. A gente está vendo aí uma região glútea, né, perto da região lombosacra também, a gente vê lesões que são de hidradenite supurativa, né? Então, são lesões que trazem uma qualidade de vida péssima, traz impacto direto para as pessoas, essas lesões. Existem os problemas oftalmológicos, né? Episclerite, esclerite, uveíte, ceratopatia, blefarite, edema macular. Então, tem tanto do globo ocular quanto da retina, né? Lá da mácula, retinopatia serosa, neuropatia óptica, esquema, neurite óptica. Então, tem muitas doenças, são várias. Aqui a gente só citou algumas. Aí a gente vê essas duas de cima aí, esclerite e episclerite, a blefarite abaixo aí com esse edema palpebral, e aí um edema macular que é visto ao exame oftalmoscópico. São lesões, tanto as dermatológicas, quanto as oftalmológicas, quanto as reumatológicas, que a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho também, são lesões que podem ou não ter relação com a atividade da doença. Além delas poderem preceder o aparecimento dos sintomas intestinais, elas também podem não ter relação com a atividade da doença. Então você pode ter, por exemplo, a episclerite, ela é comum ter relação com a atividade da doença. Então você trata a doença inflamatória intestinal e melhora o quadro oftalmológico. Mas há doenças que não têm essa relação. A pessoa pode estar
ótima do ponto de vista intestinal e estar evoluindo com manifestação intestinal, destruindo a articulação, causando problema ocular, causando problema dermatológico. Então, é uma questão de um manejo complicado, né? Existem lesões induzidas pelas medicações que a gente usa, o próprio imunobiológico pode causar problema, né? Então, a gente tem que estar atento a essas questões todas. Os problemas reumatológicos, que são vários, né? Eu citei só os 2 tipos mais importantes, que são os envolvimentos articulares periféricos ou axiais, né? As manifestações periféricas são aquelas manifestações agudas de inflamação mais severa, mas que tendem a ser autolimitadas. Podem acometer poucas ou muitas articulações. Então, pode ser pauciarticular ou poliarticular. Em geral, se relaciona com a atividade da doença, mas também pode não se relacionar. Tem um comportamento assimétrico, às vezes é migratório, pula de uma articulação para outra, aí a gente fala assim, esse negócio que anda não deve ser muito... Deve ser coisa psicológica. É muito comum alguns colegas pensarem assim. Mas não. A pessoa está emocionalmente abalada, pode estar com problemas emocionais que precisam ser abordados e cuidados. Óbvio, esse tipo de doença traz impacto direto na qualidade de vida, né? Tem recidivas, é um quadro insidioso. Você começa a tratar, a pessoa está bem, daqui a pouco ela entra em crise novamente, mesmo com as melhores medicações, isso pode acontecer. Então, é comum que haja um compromisso do ponto de vista emocional. Mas a gente tem que lembrar que existem doenças que têm características que podem se aproximar do que a gente costuma ver por aí, como uma doença que não é de origem orgânica. Então não nos deixemos levar, analisemos tudo com critério. E o envolvimento da articulação axial, né, a articulação proximal, as grandes articulações, né, no caso aí da espondilite e da sacroileite. E em geral essas doenças independem da atividade da doença, evoluindo de uma maneira mais crônica, mais insidiosa, mas destruindo as articulações, destruindo a qualidade de vida do paciente se não forem tratadas adequadamente, né? Então, importante a gente saber dessas manifestações. Aqui a gente tem um quadro articular aí bem semelhante à artrite reumatoide, né? Aqui algumas imagens só para falar da espondilite anquilosante, né, que é uma característica dessas complicações, né? A sacroileite, que vai acometer com dor na região sacral, na região pubiana, enfim, a gente tem um quadro que a gente precisa se lembrar. Existem comprometimentos reumatológicos e muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de companheiros, de colegas para ajudar a gente no manejo dessas doenças, seja do dermatologista, do oftalmologista, do reumatologista. E aí a gente já fala aqui, abrindo mais um parênteses, que muitas vezes o manejo da doença inflamatória intestinal exige uma equipe multidisciplinar para que a gente possa oferecer o melhor para o nosso paciente. Existem manifestações hepáticas, né? Essa é muito importante, faltou um E ali, colangite esclerosante, não esclerosante, né? Mas ela é talvez a mais importante, está relacionada com alguns quadros de retocolite ulcerativa. Ela é fator de risco para desenvolvimento de câncer coloretal, é fator de risco para desenvolvimento de cirrose, vai evoluir fatalmente para a cirrose. Ela, quando presente, ela tem uma correlação com alterações colônicas diferentes. É um quadro que, paradoxalmente, o reto costuma ser poupado, né, na avaliação colonoscópica. Você costuma ter um comprometimento maior do cólon direito, no caso da retocolite ulcerativa, né? Você tem um quadro com menos florido clinicamente, mas com uma doença mais severa. Então, quando uma pessoa tem um diagnóstico de colangite esclerosante e não tem manifestação intestinal, você precisa investigar o intestino, porque ela pode ter uma doença inflamatória intestinal que vai ser pouco sintomática, né? Lembrando das hepatites medicamentosas, são vários medicamentos que são usados que podem agredir o fígado. A esteatose hepática, né, a infiltração gordurosa do fígado também pode ser uma complicação, uma manifestação intestinal das doenças inflamatórias, litíase biliar, hepatite autoimune e uma série de outras alterações que podem vir como manifestação desse tipo de problema. Aqui é só para a gente ver o que acontece na colangite esclerosante, né? São várias estenoses, estreitamentos segmentares na árvore biliar intra e extrahepática que vão aumentar a pressão nos canalículos, trazer extravasamento, trazer sintomas e evoluir
para a cirrose, aumentando a chance também de carcinoma das vias biliares, em especial carcinoma coloretal. Bom, gente, em linhas gerais era isso que eu queria falar para você. Eu acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade, afinal de contas estamos em maio. Isso aqui é a causa que o GDIB, né, o Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, um grupo muito importante do ponto de vista científico para todos nós, levanta junto com uma associação que eu recomendo que a gente passe para os nossos pacientes, né? Se a gente conhece alguém que é portador de uma doença inflamatória intestinal, ali nesse grupo ele vai encontrar as orientações, vai encontrar acolhimento e vai encontrar chance de entender melhor a sua doença e também poder avançar, né, com entendimento, com adesão melhor. É um site muito interessante nos nossos pacientes e para a gente também poder olhar, ver o que está acontecendo, né? Então esse Maio Roxo, ele é importante para a gente levantar essa bandeira, que é preciso a gente conhecer, é preciso as pessoas entenderem. Estamos vivendo um país que as condições de vida estão melhorando e com elas algumas doenças vão se chegando conosco, né? E no caso, a doença inflamatória intestinal é uma delas. E aí, a gente precisa lembrar que as doenças inflamatórias intestinais compreendem um mundo vasto, complexo muitas vezes, que exige de nós médicos conhecimento, sensatez e muita humanidade, porque a gente não pode se esquecer de cuidar dos nossos pacientes com carinho e com ternura. São pessoas que estão sofrendo, com dificuldades, com problemas, e a gente precisa cuidar deles com muita ternura, com muita paciência, com muita compreensão, com empatia. E pensar, quando a gente estiver diante de um paciente desse, fala assim, se fosse eu com esse problema, como é que estaria sendo a minha vida? Então, vou cuidar dele como eu gostaria de cuidar de mim, como eu gostaria de cuidar de um parente, de uma pessoa querida. Então, a gente precisa ter humanidade em tudo, nisso em especial. Algumas doenças exigem de nós um esforço maior para que a gente possa verdadeiramente auxiliar, amparar e nos tornarmos companheiros dessas pessoas que vão precisar de nós, vão precisar de cuidados, vão precisar de atenção ao longo de sua vida. Isso é fundamental. E era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Nosso muito obrigado. Se algum dia vierem aqui em Teixeira, aqueles que estão em Teixeira precisarem de nós, aí está o meu e-mail pessoal, a gente fica à disposição. Espero não ter comprometido aí muito, que tenha sido proveitoso e que vocês tenham aí, durante a faculdade, a oportunidade de se prepararem, quando enfrentarem casos como esses de doença inflamatória intestinal, que vocês possam tirar de letra e auxiliar os seus pacientes, tá bem? Muito obrigado. Obrigada, doutor André. Agora nós temos algumas perguntas aqui. A primeira é da Lu Guimarães. Ela está perguntando se o adenoma serrilhado pode ter alguma ligação com essas duas patologias. O adenoma serrilhado é uma doença pré-cancerosa que tem um comportamento diferente dos adenomas comuns, né? Mas, em geral, a gente não vê essa relação com a doença inflamatória intestinal. A gente tem que estar atento, né, na avaliação. Quando a gente vai fazer colonoscopia, que esse é um assunto para uma outra coisa, né? Uma outra abordagem, né? As lesões que são preocupantes, as lesões que merecem atenção especial, né? As lesões que vão nos indicar a chance maior de evoluir para um câncer, como a gente falou desse colangite esclerosante, como que a gente cuida, como que a gente acompanha, como que a gente segue esse paciente. O adenoma serrilhado ele tem um comportamento diferente da maioria dos adenomas, né? Ele é mais agressivo, digamos assim, para evoluir para uma neoplasia, e a gente tem que estar atento a ele, como a todas as outras alterações que acontecem. Existem alterações da mucosa, né, que acontecem quando o processo inflamatório intestinal é muito severo, principalmente na retocolite ulcerativa, né? Antigamente a gente chamava isso de DALM, né? Lesões da mucosa lesões elevadas relacionadas à doença inflamatória, que hoje a gente já mudou um pouquinho de nome, mas que precisam, às vezes exigem um acompanhamento a longo prazo muito mais próximo. As colonoscopias, às vezes, não só de ano em ano, conforme a alteração, você precisa fazer colonoscopia a cada 6 meses. Às vezes você pode até indicar colectomia, quando você tem alterações muito dispersas, muito severas, que podem levar a esse tipo de problema. Mas nem sempre o adenoma serrilhado está relacionado às doenças inflamatórias. Ele pode ser encontrado em pessoas que não têm esse histórico.
Certo. Eu tenho mais um aqui. A pergunta é: qual índice de gravidade é o mais usual na prática, tanto para retocolite quanto para doença de Crohn? Para retocolite, o que a gente usa mais usualmente, mais frequentemente, é aquele de maio que eu mostrei. Existem outros, existe em Montreal, existe de maio modificado, mas o score de maio ele é o mais utilizado. Em endoscopia em especial. Agora que nós temos aí medicamentos imunobiológicos que já estão prometendo uma cicatrização histológica, porque a gente, quando fala de tratamento, a gente tem alguns targets, alguns alvos que a gente quer atingir, né? A gente quer remissão clínica, obviamente, a gente quer remissão endoscópica, a gente quer remissão histológica, a gente quer remissões que vão dar qualidade de vida, que vão modificar a história da pessoa. Existem medicações hoje que estão nos indicando que é possível a gente conseguir remissão histológica, né? Então, o índice endoscópico que a gente mais usa para ver se há remissão endoscópica é o de maio, né? Que é então, o índice mais comum na retocolite. Para a doença de Crohn, o índice oficial, inclusive que o governo solicita para que a gente possa colocar um paciente em tratamento com imunobiológico, é uma medicação cara, né? É o CDAI. Em alguns casos, se permite que use o índice de Harvey-Bradshaw. Mas o CDAI é o índice que é referência, por exemplo, para as publicações médicas, para as pesquisas na área, enquanto se trata de doença de Crohn. Então, o CDAI é o índice mais utilizado. Ele é mais difícil, mas como eu disse agora, com os aplicativos, a gente consegue, pelo menos, viabilizar que a gente faça os cálculos que são necessários, né? Para o paciente também é difícil. O CDAI exige 7 dias de avaliação, né? Então, são 7 dias onde a gente tem que anotar uma série de coisas para que a gente possa fazer o cálculo e conforme o score, a pontuação que a pessoa atinge, a gente vai falar se está em remissão, se está em atividade leve, se é atividade moderada ou atividade severa ou grave. Certo, tem mais uma. Gostaria de saber quais são as manifestações relacionadas à atividade da doença. As manifestações clínicas que ela fala, será que é isso que ela está perguntando? Bom, eu acredito se for que isso, sim. é aquilo que a gente estava dizendo, né? Uma pessoa que está tomando a medicação, está fazendo o tratamento adequado para a doença que ela tem e está em remissão clínica, ela vai ter o quê? Nada. Ela não vai ter sintomas, ou é o que a gente espera, pelo menos, né? A remissão clínica. Agora, se ela não estiver em tratamento, a extensão da doença, ou a gravidade da atividade, vai definir se ela vai ter muito sintoma ou não. Vamos colocar a diarreia, né? Isso tem lá nos índices que a gente estudou. Mas se você tem diarreia, a pessoa evacua 1, 2 vezes por dia, você tem uma pontuação. Ela evacua mais de 6 vezes por dia, você já tem um índice de gravidade. Então, vai depender da intensidade da inflamação para a gente saber como os sintomas vão se manifestar, né? Tem muito sangramento? Tem pouco sangramento. Tem massa abdominal? Não tem massa abdominal. Tem uma doença fistulizante? Não tem uma doença fistulizante. É uma doença penetrante que está causando estenose? Está causando obstrução? Isso tudo vai depender da atividade da doença, né? Então, as manifestações clínicas, elas vão ter duas coisas que afetam muito de frente, muito importantemente. A extensão da doença. Obviamente que uma retocolite que está localizada no reto tem manifestações diferentes de quando você tem uma pancolite, né? E essa manifestação vai também depender da intensidade da inflamação. É o que ela está perguntando. Então, se você tem um paciente com uma pancolite leve, ele talvez vai ter menos sintomas do que uma pessoa com retite, uma proctite severa. Então, ela vai ter mais diarreia, ela vai ter mais tenismo, ela vai ter mais sintomas, porque a intensidade da inflamação, do processo inflamatório, também vai interferir diretamente na manifestação clínica. Então, a gente precisa saber isso. Localização, extensão da doença e gravidade da inflamação, que muitas vezes a gente vai precisar lançar mão dos índices, daquelas classificações, para que a gente possa situar melhor, né, como aquela pessoa está em termos de atividade, se é atividade leve, moderada ou severa. Obrigada.
Tem muitas perguntas, eu vou fazer mais uma para o senhor. Existe alguma relação entre intolerância à lactose e as doenças inflamatórias intestinais? Bom, se a gente lembrar que a lactase artificial, se você tem o que provoca diarreia, você vai evoluir com uma intolerância à lactose. Não há relação causal entre uma e outra no sentido, quem tem intolerância à lactose tem mais chance de ter doença inflamatória intestinal e vice-versa. Não. Mas quando você tem uma diarreia, um quadro qualquer, isso pode ser infeccioso, né? Então, qualquer tipo de diarreia aguda, onde você tem uma lesão um pouquinho mais extensa do intestino, lesando essas microvilosidades, você então vai destruir a parte do intestino que produz as enzimas. Uma vez destruída essa parte, não tendo a enzima que faz a digestão do açúcar do leite, da lactose, a lactose vai permanecer no tubo digestivo, vai ser fermentada pelas bactérias e a gente vai ter a produção dos sintomas relacionados à intolerância. Então, a intolerância à lactose pode ser secundária, né, por conta da atividade da doença. Mas o que aconteceria? Se a pessoa trata e recupera aquele intestino, aquela intolerância, se é decorrente desse fato, ela também vai desaparecer. Então, a relação é muito nesse sentido. Certo. Aqui tem mais uma, perguntando se existe algum exame laboratorial que mostra se a doença está em remissão ou se ela está ativa? Existem alguns marcadores, né, que são muito bons. Tem um marcador inflamatório, a gente tem ferritina, a gente tem lactoferrina, mas tem um que faz muita diferença na nossa vida, que chama calprotectina fecal. A calprotectina fecal é uma proteína que fica ligada ao cálcio e ela aparece nas fezes uma quantidade muito maior quando a pessoa tem uma doença inflamatória. E ela tem uma correlação muito grande com a inflamação evidenciada na colonoscopia e nas biópsias. Então, o que mais se aproxima dessa atividade inflamatória é a calprotectina fecal. A calprotectina fecal, então, acima de 250, ela nos remete à ideia de que tem uma doença inflamatória acontecendo. Quanto maior ela tiver, mais chance. A gente tem paciente aí com 1.000, 1.200, 1.600, 2.000 de calprotectina fecal. E serve também para aqueles pacientes que estão com síndrome do intestino irritável, que às vezes estão de difícil tratamento, você não sabe se muitas vezes o sintoma pode estar relacionado a outras doenças, com inflamações também. Então, abaixo de 150, a gente tem uma calprotectina que quase que nos afasta de uma doença inflamatória intestinal ou de uma atividade da doença, servindo então a calprotectina para ser um marcador que nos auxilia a avaliar se aquele tratamento está sendo bem feito, se a pessoa está bem do ponto de vista da inflamação. A calprotectina realmente é um exame importante. PCR, VHS, esses outros que eu falei, auxiliam também. Lembrando, por exemplo, que PCR, cerca de 30% da população, por questão de polimorfismo genético, não produz PCR. Então, se tem uma PCR normal ou baixa, é porque a pessoa que não produz. Então, ela não é tão boa, mas a calprotectina é talvez o melhor marcador aí que nós temos hoje para acompanhar esses nossos pacientes. Certo. Gente, eu vou... Só um minutinho. Eu vou encerrar as perguntas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente a presença do Dr. André. Não sei se o senhor está acompanhando aqui o chat, mas o Brasil todo quer o senhor como professor. Como eu sou da UFSB, eu vou reforçar o pedido, vem para a UFSB. A aula foi excelente, doutor André, muito obrigada. Bom, eu fico feliz. Aí. Então tem uma disputa aqui no chat para o senhor, mas vem para a UFSB, eu gostaria de reforçar o convite. Doutor André, obrigada. O doutor André foi bem solícito, assim que nós convidamos, ele topou de imediato. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. A aula foi maravilhosa. Nós estamos recebendo várias mensagens aqui, agradecendo e perguntando quando que vai ter mais. E é isso. Beleza, Milena. Beleza, pessoal. Sei que tem gente do Brasil todo aí. É uma honra. Confesso que eu estava muito ansioso com isso, né? Não é minha praia falar
sobre medicina, apesar de ser médico, né? Mas fico muito feliz. Falo para vocês que eu não tenho esse hábito, não sou professor, mas fiz isso com muito carinho. Então, espero que tenha ajudado, espero que estimule vocês a estudarem, a não verem na doença inflamatória intestinal um bicho de 7 cabeças, mas ver na doença inflamatória intestinal uma oportunidade para a gente auferir um conhecimento. E isso também diferencia o gastroenterologista. Aquele que sabe um pouquinho mais sobre doença inflamatória intestinal é aquele que se destaca um pouco, porque a gente lida com uma doença que exige mais conhecimento, exige mais dedicação. Eu espero que com isso vocês tenham despertado para dar uma estudada nesse assunto tão empolgante. E a hora que vocês começarem a estudar um pouco mais sobre tratamento, sobre evolução, como que as coisas estão andando hoje, aí vocês vão se encantar mais. Espero que tenha realmente sido útil, tá bom? Um beijo para todo mundo e sigam em frente. Sei que todo mundo que se dedicar vai encontrar seu lugarzinho ao sol. Tá bom? Foi uma alegria muito grande. Obrigada, doutor André. Gente, agora nós vamos ter um sorteio no Instagram, então eu peço para vocês ficarem de olho lá que nós vamos entrar ao vivo. O certificado, o link do certificado nós vamos jogar aqui agora. Então nós vamos fechar o chat novamente e vamos jogar o link para vocês, para todo mundo conseguir ter acesso. Eu sei que está todo mundo aqui querendo deixar uma mensagem para o doutor André, chamando ele para as universidades, mas eu vou travar aqui só para a gente conseguir enviar o link para vocês e todo mundo conseguir ter acesso. Obrigada. Qualquer coisa, Milena tem meu e-mail, vocês podem falar com ela, manda pra gente, a gente conversa, será uma alegria. Tá bom, gente? Ó, fiquem com Deus, aproveitem aí a oportunidade. Obrigado pelo carinho de todos, então, e que a gente possa se ver em outras oportunidades aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Abraço, doutor André.